Bom dia, pessoal dos segundos anos, dos segundos anos. Então, hoje nós vamos ter mais uma aula rápida de filosofia. Vamos revisar rapidinho o que nós vimos na semana passada, que fala sobre a questão dos estágios do desenvolvimento moral. No entanto, nosso foco hoje será o pensamento de Epicuro de Samos, o epicurismo. Então, vamos lá? Bom, como eu havia dito, isso aqui foi o que nós vimos a semana passada. Os estágios de desenvolvimento moral em Piaget, em Kohlberg, né? Nós vimos todo o desenvolver do nosso desenvolvimento moral, como acontece, vimos que nós não nascemos moral e chegamos aqui ao objeto de estudo da nossa aula, hoje. É interessante que a gente fale um pouquinho sobre esse indivíduo, né? Epicuro, ele viveu em 341 a.C., na verdade, Epicuro é o fundador do epicurismo, e o estoicismo é outra tendência que, se der tempo, nós veremos hoje também, surge na mesma época. Só que o estoicismo, de certa forma, era uma visão meio que diferente, antagônica o que falava o epicurismo, o hedonismo de Epicuro. Então, quem foi esse cara? Ele foi um filósofo grego do período helenístico. Seu pensamento foi muito difundido em numerosos centros epicuristas que se desenvolveram na Jônia, no Egito, e a partir do século I em Roma, onde Lucrécio foi seu maior divulgador. O que era que buscava Epicuro? O que era que buscava o pensamento epicurista? A ataraxia. Presta atenção. A ataraxia que também era buscada pelos estoicos, pelos estoicistas, pelos filósofos estoicos. O que era que buscava, o que seria essa ataraxia? Era o estado em que a alma, o estado em que a alma, pelo equilíbrio e moderação na escolha dos prazeres sensíveis e espirituais, atinge o ideal supremo da felicidade, a imperturbabilidade. Então, o que era que Epicuro buscava? O que era que os estoicos buscavam? A imperturbabilidade, também conhecida como ataraxia. Só que vamos ver que tanto um como o outro buscavam isso de maneira diferente. O hedonismo, ele tomou outra cara, né? A moral hedonista, que Epicuro foi o cara que difundiu, ele tomou outra cara, principalmente hoje em dia. Quando se fala em hedonismo hoje, se fala em busca dos prazeres. Mas só que os prazeres que se buscam hoje são prazeres sensoriais, né? São prazeres corpóreos. E ao contrário do que se pensa, ao contrário do que se difundiu, do que muita gente liga, na verdade, hedonismo hoje tem essa ligação, as pessoas acreditam que seja essa coisa, a busca do prazer desenfreado. Na verdade, o que Epicuro buscava não era isso, não. Quando a gente fala em. Por que a gente está falando sobre isso aqui dentro de ética e de moral? A gente está falando que a busca ética dos hedonistas, a busca ética de Epicuro, era justamente o abandono dos prazeres que não são naturais, que não trazem a calma ao espírito, que não trazem a calma ao, ao pensamento do homem, aquilo que acalme ele. Então, acreditava-se, os epicuristas buscavam justamente o quê? A felicidade na ausência de preocupações e no prazer e o abandono do temor. Eles agiam, eles faziam sem temer os deuses. Ele está falando dos deuses da época, certo? O abandono do temor aos deuses que liberta o medo da morte. Ora, por que eu devo temer uma coisa que eu sei que vai acontecer? Ora, a morte é uma coisa que todo mundo tem consciência disso. Então, para que temer morrer? Vamos viver e aproveitar bem o dia, aproveitar o que a gente tem, sentir prazer. Mas preste atenção nos prazeres que nós estamos falando. Nós não estamos falando de prazeres sensoriais como hoje. A busca do prazer hedonista era uma busca dos prazeres naturais. É, eu queria aproveitar para perguntar a vocês: o que dá prazer a vocês? A mim,
Uma coisa que me dá muito prazer, por exemplo, é a música. E eu não abro mão de ouvir música, porque é uma coisa que, de certa forma, acalma meu espírito, me acalma. Pessoas que sentem prazer em quê? Em ler. Há pessoas que sentem prazer em estudar. Há pessoas que sentem prazer em dormir. Ora, não dá para a gente mensurar o que é mais importante para mim ou para você. Cada indivíduo acaba achando uma coisa mais prazerosa. No entanto, o que nós temos que ter cuidado é o quê? É que esse prazer que nós buscamos, é que essa coisa prazerosa que a gente busca, o que a gente quer fazer, não nos traga malefício, não traga malefício, e que seja uma coisa natural, que não nos traga vaidade. É interessante isso, a gente tem tanta gente que pensa em fazer uma coisa, né, para o crescimento do ego, para para se sentir grande, para impressionar os outros. Os prazeres que os epicuristas falavam são prazeres naturais e necessários, como comer bem, beber bem, né? Então, e repousar quando se está cansado, é aquela coisa de não apenas trabalhar. Já pensaram, pessoal, o chato que deve ser você trabalhar, comer, dormir, no outro dia trabalhar novamente, comer, dormir, trabalhar, comer, dormir, fazer cocô também, né? Porque termina de tanto comer, tem que ir. O que eu estou querendo dizer é que uma vida dessa não é vida. As pessoas passam pela vida e acabam não vivendo em si. Foi feita uma pesquisa, eu não tenho na cabeça agora o nome de uma doutora, ela já morreu faz uns 10 anos, mas eu lembro que vi essa entrevista numa revista super interessante, e ela trabalhava no hospital, numa ala de pessoas de pessoas terminais, que estavam em estado terminal. E ela fez uma pesquisa, e nessa pesquisa ela perguntou a esses indivíduos que estavam à beira da morte, e todos eles responderam a ela que gostariam de ter feito coisas, se arrependeram de não ter feito algumas coisas, de não ter feito coisas porque talvez as pessoas fossem criticá-lo, né, por não ter vivido, por não ter aproveitado mais a vida. E essas coisas que elas queriam fazer, talvez não fossem fazer mal a ninguém, né? Mas estavam tão preocupadas em adquirir, em comprar, em ter, não é? Que deixaram que essa felicidade da paz, da tranquilidade, ouvir mais música, dançar, se juntar com os amigos, conversar com as pessoas, tocar violão, né? Então, é desse prazer que os hedonistas falavam. E Epicuro de Samos que falava. Ele não está falando, presta atenção, existe, de certa forma, não é a busca desse prazer sensorial. A terceira vez que eu falo isso, eu estou querendo enfatizar justamente por isso. Né? Comer, beber o que é bom, né? Satisfazer de uma comida boa. Gente, tem nada melhor do que você comer uma coisa que você gosta de comer. Sentir prazer nisso em coisas simples, né? Em coisas que depois não me tragam sofrimento, não me traga instabilidade, não me faça sofrer. Então, essa era a busca dos hedonistas de Epicuro, né? E assim, eles não buscavam além do que precisavam. Tem essa frase de Epicuro que eu gosto muito, ó. Nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. Essa busca do sempre mais acaba que a gente vai querendo, e a gente não vai aproveitando o que tem. A gente não vai curtindo as coisas que tem. Então, era desse tipo de prazer que Epicuro estava falando. Não eram os prazeres que hoje em dia se busca e se coloca o hedonismo como essa busca desenfreada por sensações estéreis que vão passar rápido, que não vão te dar paz, né? Por exemplo, né, a gente pode citar como isso as drogas, talvez dê aquele prazer momentâneo, mas depois te cobra um preço muito alto, porque não é uma coisa que é tua, é uma coisa que não é verdadeira, não é uma coisa que é natural. Então, essa é a base do pensamento hedonista, essa é a base do pensamento epicurista,
E continua assim, e chegamos aos estoicos. Como eu disse a vocês, os estoicos também buscavam essa ataraxia. No entanto, os estoicos buscavam de uma forma diferente dos epicuristas. Enquanto os epicuristas buscavam através do prazer, os estoicos buscavam através da abrir mão desses prazeres. Então, eles acreditavam que abrindo mão desses prazeres, eles viveriam melhor, eles seriam mais felizes, eles alcançariam essa harmonia consigo mesmo. E nisso, para os estoicistas, para os estoicos, consiste a aceitação serena do destino. Como é próprio da natureza racionalmente, não é? Como é próprio da natureza viver racionalmente, cabe à razão substituir o instinto pela vontade, a fim de alcançar a harmonia de vida e, portanto, a sabedoria. Abrir mão daquilo que é instintivo, abrir mão dos prazeres instintivos, abrir mão da vontade. Quanto mais vontade que eu tenho, né, e não consigo, mais sofrimento eu trago. Então, ao não reclamar por não ter, não questionar, né, segundo Sêneca, que foi um dos grandes representantes desse pensamento, ele dizia que o homem vive preocupado em viver muito e não em viver bem, quando na realidade não depende dele o viver muito, mas sim o viver bem. Existem alguns indivíduos que falaram coisas é, mais simples de se entender. Por exemplo, eu lembro que nos anos 80, quando falava coisas legais, né, quando pensava, o Lobão disse, é melhor viver 10 anos a 1000 e 1000 anos a 10. Se vocês observarem esse pensamento do Lobão, ele foge do pensamento estoico e ele remete-se ao pensamento mais hedonista, da busca do prazer, do aproveitar. O aproveitar a vida que Sêneca está dizendo aqui é o do viver bem, viver com paz, viver com tranquilidade, de abrir mão de certas situações. Então, quando a gente traz isso para o caráter ético, segundo os estoicos, o que torna a vida tranquila é aceitar, é não discutir, né? Aceitar o destino, é a aceitação do destino. Zenão também foi outro grande representante, foi talvez o principal representante do estoicismo. E Zenão, ele não vivia na cidade, ele não era cidadão, ele não fazia parte da aristocracia. Então, ele não podia comprar casa na cidade, lá em Atenas. Ele se reunia com os discípulos no pórtico de prédios e formavam uma galeria de colunas, em grego, estoar. Por esse motivo, ficaram conhecidos como estoicos, em grego, stoikos, ou filósofos do pórtico. O estoicismo, ele representa semelhanças com o epicurismo. Lembra que eu falei? Representa semelhanças com o epicurismo, como a defesa do materialismo, a negação da transcendência divina. O que seria essa transcendência divina? Que os deuses estão acima de nós, né? Que é mais importante a vida que teremos, né? A vida que teremos em outro mundo que os deuses prometem, do que a vida aqui. Então, tanto os estoicos quanto os hedonistas, eles não se preocupam muito com essa coisa de que o divino é mais importante que nós. E a concepção da filosofia como arte de viver. Preste atenção. É preciso saber viver, já dizia a música dos Titãs. No entanto, contrapunha-se ao epicurismo por desprezar qualquer tipo de prazer considerado fonte de muitos males. Professor, como assim um prazer que é fonte de muitos males? O comer muito, por exemplo. O beber muito, por exemplo. Né? Então, o que Zenão dizia? Que para alcançar essa serenidade, a ataraxia, esse bem viver, essa tranquilidade da alma, deve-se eliminar as paixões. E não apenas moderá-las, pois elas só provocam sofrimento. Se a virtude do sábio é viver de acordo com a natureza e a razão,
Não é o prazer que trará a felicidade, mas a virtude. E o que seria essa virtude? Abrir mão de certas situações, abrir mão dessa busca do prazer, né? Aceitar o que o destino reserva para a gente. Bom, pessoal, então, eu acho que aqui nós concluímos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nós falamos sobre o estoicismo, nós falamos sobre a moral hedonista, o Epicuro, o pensamento dos dois. E, pô, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E aproveitem. Essa semana eu não vou passar a atividade. O que eu quero que vocês façam é o quê? É que vocês assistem esse vídeo e vão no livro didático e, por favor, leiam a parte que fala sobre o estoicismo e sobre o epicurismo. Leiam essas duas partes e na semana que vem nós teremos uma atividade valendo nota, ok? Então, muito obrigado, espero que tenham gostado. E, por favor, pessoal, chama uma pessoa para assistir. Semana passada foram poucas pessoas que vieram assistir a aula, ok? Tchau, até a próxima.